Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 14 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam que é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-la, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, meus caros inscritos no nosso canal Palavra da Salvação. Hoje nós vemos a narrativa da morte de João Batista, como tudo se deu. Nós vemos em primeiro lugar que a fama de Jesus já se espalhava e Herodes queria saber quem é esse homem, quem era esse Jesus. Então dizia que era João Batista, que é ressuscitado dos mortos. Outro dizia que era Elias. Outro dizia que era um outro dos profetas. Mas aqui nós vamos ver que Herodes vai achar que Jesus é João Batista ressuscitado, o qual o próprio rei Herodes Antipas havia mandado matar. E aqui ele vai se descrever no Evangelho como tudo aconteceu, porque João Batista foi preso e porque João Batista foi morto. João Batista foi preso primeiro porque ele denunciava o rei que vivia numa situação de adultério com a esposa do seu irmão Filipe. E João Batista falava que não era lícito ele ter esse matrimônio com a sua cunhada, que era Herodíades. Mas por isso que Herodes, para silenciar João, para que ele não falasse a verdade, colocou-o na prisão. E nós vemos aqui que Marcos vai dizer que Herodes gostava de escutar João Batista, mesmo que quando ele falava as verdades ele ficava embaraçado, mas sabia que João Batista era santo e justo. E aí Herodíades queria a cabeça de João Batista, queria a morte de João Batista, mas o rei Herodes Antipas preferia mantê-lo na prisão
e silenciá-lo. Assim, meus irmãos, acontece com muitos daqueles que falam a verdade e anunciam a verdade. O interesse do mundo que vive no pecado, que vive nessas trevas, na prisão do pecado, é tentar silenciar aquele que fala, aquele que diz a verdade. E aqui houve-se uma trama. No dia do aniversário do rei, a filha de Herodíades foi lá e dançou, agradou o rei fez uma promessa e um juramento que daria qualquer coisa. Aí entra a maldade e a dureza do coração da mãe da menina, que a menina foi perguntar o que queria, o que ela pediria ao rei, e ela pediu a cabeça de João Batista. Mesmo sendo uma criança, ela atende ao pedido da mãe e pede a cabeça de João Batista. E assim, Herodes manda decolá-lo na prisão e entrega a cabeça de João Batista para Herodíades. Meus irmãos, Herodes teve o tempo, teve a oportunidade dada por Deus para a conversão. E ele não quis. Ele não quis escutar a voz de Deus, a voz da verdade, a voz do profeta João Batista. Ele não quis mudar de vida. E aí, do pecado grave que ele cometia, que era o pecado do adultério, ele passou para um mais grave ainda, que foi matar João Batista. É aí, além do adultério, tem o homicídio de João Batista, que foi depositado na conta da sua vida e que ele prestou contas diante de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós que vivemos no pecado, Deus nos dá a oportunidade de nós nos redimirmos dos nossos pecados, de nós nos arrependermos. Por isso que ele soprou o Espírito Santo, o Cristo ressuscitado, sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Todos os pecados que vós perdoardes serão perdoados. Todos os pecados que vós reterdes serão retidos. Portanto, meus irmãos, será que esse poder Jesus deu apenas aos discípulos? E como ficaria 2000 anos depois se essa sucessão apostólica não se desse através da igreja, para que a igreja, através do sacerdote, pudesse perdoar os pecados? Será que nós todos nos estávamos condenados ao fogo do inferno? Mesmo que nós pudéssemos se arrepender, como nós confessaríamos os nossos pecados? Por isso Cristo deixa a sua igreja, deixa a sua sucessão apostólica, para os poderes que o Cristo deu aos apóstolos são repassados por geração em geração. Isso é a sucessão apostólica. Que nós, meus irmãos, possamos nos arrepender enquanto é tempo dos pecados graves que nós cometemos no dia a dia de nossas vidas, pois não sabemos a hora que iremos prestar conta da nossa vida diante de Deus. Como nos fala a carta aos Hebreus, só se nasce uma vez, só se morre uma vez e logo depois virá a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.